Boa noite. Graça e paz. Paz e graça. Boa viagem, Mironga. Chegou tranquilo? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias? Deus abençoe vocês. Muito bom. Livro do Gênesis. Passeamos por esse livro aí já desde ontem à noite. Estamos sendo alimentados, ministrados, direcionados e ensinados pela vida dos patriarcas. Esses 4 homens que começaram uma vibe com Deus e inspiraram tanta gente depois deles. E nós vimos ontem Abraão, Isaac, hoje pela manhã Jacó, e agora vamos ver um pouco da vida de José. Completando então assim esse time de patriarcas, esses 4 homens que fizeram histórias, que viveram histórias dignas de serem escritas. Quem dera se nós também vivêssemos histórias com Deus. Quem dera se nós tivéssemos uma vibe com Deus, uma vibe digna de ser registrada, de ser escrita, para que nós, se tivermos esse privilégio, possamos inspirar as próximas gerações. Vamos abrir então? Gênesis capítulo 50. Finalzinho do livro. Nós vamos ver aí os últimos versos do livro do princípio, livro das gerações, a Gênese de todas as coisas. Gênesis 50, a partir do verso 14. Olha aí do seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Você aí na galeria, compartilha sua Bíblia com quem está aí do seu lado. Olha aí do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás. Se tiver alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe do texto, porque, como tenho falado e repetido, a única coisa que eu tenho é esse texto. Então, por favor, tenha acesso ao texto, para que você confira comigo se de fato é assim que está escrito, pois eu não tenho direito de inventar nada, a não ser ler, expor, explicar e aplicar esse texto nas nossas vidas. Amém? Gênesis 50, 14. Está na vibe? Depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, Jacó. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente viva. Não temam, pois, eu vos sustentarei a todos vocês e a seus filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará,
e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Você reparou que esse texto maravilhoso e é perfeito para a ocasião. Nós que estamos meditando ao longo desses dias pela vida desses patriarcas, e esse texto meio que sintetiza, não resume, porque ele é de fato muito curto, então ele sintetiza o verdadeiro propósito de Deus na vida desses patriarcas. E não é à toa que Abraão, Isaque, Jacó e José são citados para terminar o livro de Gênesis. E aí depois vem a história do Êxodo, a história da saída do povo hebreu, escravos no Egito, liderados por Moisés, direção então à terra prometida. Pois bem, seguindo a mesma linha desde ontem, antes de nós irmos de fato para o texto, eu gostaria de ressaltar 4 pontos, 4 fatos, 4 verdades importantíssimas da vida de José. E a gente vai dar uma repassada na história de vida desse homem, antes de voltar para esse texto, para ver como vive quem vive na vibe. E toda vez que eu falar vibe, você entenda essa sigla: vida de intimidade, buscando experiência. Toda vez que eu falar vibe, você tem que entender aquela frase: vida de intimidade, buscando experiência. Quem está na vibe? Primeira coisa sobre José que eu queria ressaltar é que José era governado por princípios. José era um menino que não vivia conforme a moda dos seus dias. José era um jovem que não vivia conforme a cultura do seu bairro. José era um filho que não vivia conforme a mania de todos os filhos em desobedecer os seus pais. José, desde tenra idade, desde pequeno, José era um menino obediente, José era um menino bom, José era um menino de Deus, desde pequeno, porque ele era governado por princípios. E talvez por isso, Deus faz questão de elevar esse menino à posição de governador. Porque não há melhor governador do que aquele que é governado pelos princípios de Deus. A filha de Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, grande homem de Deus, grande teólogo, não nascido no Brasil, mas poderíamos considerar que um maior teólogo do Brasil, um homem valoroso, um homem valioso, precioso para nós. Está velhinho, já está apresentando sinais de fraqueza, mas ainda firme, ainda forte. Próximo sábado espero vê-lo em Vila Velha, se assim Deus o permitir, e ser impactado mais uma vez pela vida desse homem. Que homem fantástico, irmãos, que homem fantástico, homem simples, homem de Deus, homem humilde, com um conhecimento do tamanho de um mundo, mas humilde, que se faz do tamanho de uma formiga, para deixar Jesus brilhar na vida dele. A filha de Dr. Shedd declarou que ela sabe que o seu pai é um pecador,
Porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas ela nunca viu o seu pai pecar. É uma declaração muito bonita, e nesse Dia dos Pais, parabenizo a todos os pais, e eu me entristeço, porque de fato, o meu filho, que aqui está, não pode fazer uma afirmação dessa a meu respeito. Não pode. O Manuzinho não pode dizer que ele sabe que eu sou o pecador, porque a Bíblia diz. Certamente ele dirá, meu pai é pecador, porque eu vejo lá em casa. Mas doutor Shed ouviu isso da boca da filha. Sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia afirma, mas eu nunca vi papai pecar. Essa afirmação, na Bíblia, tirando Jesus, só pode ser feita a José. O Abraão mentiu, foi covarde. O Isaac imitou seu pai e fez igualzinho. Jacó, enganador, usurpador, roubou a primogenitura do irmão numa maracutaia. Agora José, desde o princípio, vivia e era governado por princípios, de tal maneira que em toda a sua história, narrada no livro de Gênesis, nós não vemos nenhuma afirmação narrativa de Moisés, dizendo acerca de algum pecado desse rapaz. Eu sei que José era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu não leio nenhuma passagem em que ele peca de fato. Um menino governado por princípios. Lá em Gênesis 37, quando começa a contar a história desse homem, no verso 2 vai dizer que ele saía ao campo para vigiar o trabalho dos seus irmãos, porque assim ordenara o seu pai. Um menino que honrava o seu pai, um menino obediente, um menino que não era governado pelas circunstâncias, era governado pelos princípios de Deus. Sabe, queridos, as circunstâncias não são empecilhos para quem quer ter uma vibe com Deus. Às vezes a gente pensa, está muito difícil, está muito pesado, a carne é fraca, mas o bairro, a escola, os amigos, aquele grupo do WhatsApp, pastor, muito difícil, quando eu vejo, já foi. José não era governado pelas circunstâncias, era governado por princípios. José enfrentou várias circunstâncias ruins e difíceis na sua vida, desde o princípio. Mas os princípios de Deus sempre falaram mais alto ao seu coração. A vibe que ele tinha com Deus sempre falou mais alto em sua consciência, de forma que ele não era governado pelas circunstâncias, mas pelos princípios de Deus. Segunda coisa sobre esse homem, é que ele era um sonhador. E sonhava os sonhos de Deus. Sonhava os sonhos dados por Deus. José não era aquilo que a gente chama no interior de sonhador de barriga cheia. Já viu quando você come bastante e deita com a barriga cheia e você sonha muito por isso? Pois é, aí no interior, o
pelo menos assim eu ouço minha avó dizer, que uma pessoa que é muito, sabe, viajandona, mó vibe, mas nunca tem intimidade, entendeu? Mó vibe, mas nunca tem experiência. Mas ele viaja. Lá no bairro onde eu passei a minha adolescência, a gente tinha uma gíria para esse tipo de pessoa. A gente chamava esse tipo de pessoa de iado old. Iado old. Alguém que era muito assim, sabe? Lesado, bobado, assim. A gente chamava de iado old. Por que iado old? Um amigo, grande amigo, lá desse bairro, de Volta Redonda, chamado Jedson. Nós somos muito amigos, até hoje. O Jedson um dia estava em casa, e você que era pelo menos adolescente na década de 90, você vai lembrar disso. Domingo, estávamos todos na pracinha do bairro, domingo à noitinha, assim, 9, 10 horas da noite, jogando ping-pong. De repente vem o Jedson estava em casa. À tarde a gente tinha ido jogar bola, e ele chegou em casa, tomou um banho, comeu e capotou, dormiu. A gente ficou lá na pracinha jogando ping-pong. Ele acordou, ligou a televisão e estava passando Fantástico. E no Fantástico, naquele tempo, passavam clipes. Lançamento de novos clipes de música. E o clipe daquele domingo era do Michael Jackson. Aquele clipe que tem um monte de artistas, que ele reuniu todo mundo e fizeram um clipe para arrecadar fundos para matar a fome na África. E a música era We are the world, we are the children. E eles, aí passa o Stevie Wonder, com óculos escuros. Quando a câmera passa pelo Stevie Wonder, ele está bem assim, ó. We are the world. Imagina o Stevie Wonder. Você sabe, é Stevie Wonder mesmo, né? Ele é cego, né, tadinho? E ele usa o óculos escuro. E ele tava na maior vibe ali no clipe, cara. E aí ele balança a cabecinha assim, ó. Cara, aí o Jetson assistiu isso em casa. E veio pra pracinha. Olha aí o contexto. E a gente lá, tatac, jogando ping-pong com chinelo Kenner. Porque a mesa é de alvenaria, é de cimento. A prefeitura fez, botou lá. Não tinha redinha, não tinha raquete. A gente era menino pobre, de periferia. Então o que a gente fazia? A gente comprava uma bolinha, rachava 50 centavos de cada um e comprava uma bolinha Krolon. Aquela durona, porque ela quebra, mas difícil de quebrar. Aí a gente botava uma tábua, uma ripa, né? E chinelo Kenner, porque embaixo do Kenner é durinho. Aí, tatac. Nisso vem o Jedson. Aí a gente jogando e tinha um amigo. E nesse tempo de minha vida, eu, não estava na vibe e achava que a vibe era cunhado. Aí, beleza. Aí a gente vai jogando e um menino, amigo nosso. Assim, tem gente que usa droga, mas tem gente que come droga. Esse amigo nosso, colega, a gente usava, ele comia. E aí ele estava sentado no banco assim, ele nem queria saber de ping-pong, sentado com a cabecinha para trás, fazendo assim, ó. O Jedson veio andando, olhou ele, lembrou do clipe e falou, olha lá, o Betânia. Aí depois disso, toda vez que a gente via alguém que estava viajando na maionese, ia lá, Iaduô. Pronto.
Essa é a história da gíria, Iadwold. Pois bem, até hoje, eu às vezes estou na rua, e o cara no trânsito assim, eu, bé, aí eu, Iadwold. Aí minha esposa e meu filho entendem, o cara não entende nada. Pois bem, José não era Iadwold. Entendeu? José não era viajandão, não era esses sonhadores assim que, eu vou fazer isso, eu vou... Não. José recebeu sonhos de Deus, da parte de Deus. Deus colocou em seu coração sonhos. E ele, apesar de sua realidade ser totalmente diferente do sonho que teve, não permitiu que a sua realidade se tornasse um empecilho para ter uma vibe com Deus. Ele insistiu no sonho, porque o sonho era de Deus. A realidade era completamente diferente, mas o sonho era de Deus. Portanto, a realidade não é um empecilho para ter uma vibe com Deus. Pastor, você fala isso porque não conhece minha realidade. Lá em casa não tem nem reboco. Não sei o que, não sei o que lá. Eu não tenho condição de ir para uma faculdade boa. Eu não fiz um curso. Eu não sei o que. A minha realidade não condiz. Ei, comece a sonhar os sonhos de Deus. Porque Deus é especialista em mudar realidades. Quem está na vibe? Quem está na vibe? Quem está na vibe? Vê os sonhos se tornarem realidade, porque são sonhos de Deus. Em terceiro lugar, José era guiado pelo Espírito de Deus. Lá em Gênesis 41, vai contar a história de como que ele se tornou o governador do Egito. Porque ele interpretou o sonho que o faraó tinha, e aí o faraó então quis retribuir aquele grande favor que ele fez. Porque de fato foi o que salvou a nação do Egito. Porque houve fome em toda a terra daquela região. E a única nação que ainda tinha comida era o Egito. Por isso que eles se tornaram essa grande potência da época. Porque ele teve o sonho, aquele sonho você conhece, vaca gorda, vaca magra e tal e tal. José interpretou o sonho, ele fez conforme a interpretação, se deu bem. O tempo passou e agora o Egito estava muito rico e era o único país ali na região que tinha comida. Então todos tinham que vir comprar comida na mão dos egípcios. E aí eles colocavam o preço que queriam. Se tornaram muito ricos. E aí então, Gênesis 41, verso 38, para você que gosta de anotar e conferir. Gênesis 41, 38. O faraó olha para José e diz assim: em qual outro homem a gente pode encontrar um espírito como esse? Faz assim uma espécie de pergunta, um negócio fantástico. É fantástico porque o faraó não era um homem de Deus. O faraó não tinha vibe com Jeová. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, faraó não conhecia esse Deus. Mas através da vida de José, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Um homem ímpio, um homem que não conhecia Jeová, um homem que jamais teve uma vibe com esse Deus, Criador dos céus e da terra. Olha para a vida de um homem,
olha para uma pessoa, olha para José e diz assim: o Espírito de Deus está nesse rapaz. E aí a expressão aqui, Espírito de Deus, no hebraico, está Ruá Elohim. E Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ou seja, o faraó viu na vida de José a presença do Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano, na vida de um rapaz. Porque José era guiado pelo Espírito de Deus. Quem está na vibe não se enche de porcarias. Quem está na vibe se enche da presença de Deus. Como disse Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, e nós falamos sobre isso ontem à tarde. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, antes enchei-vos do Espírito de Deus. E aí a palavra vinho, você pode trocar pela que você quiser. Não enchei-vos de WhatsApp, não enchei-vos de Facebook, não enchei-vos de smartphone, não enchei-vos de fofoca, não enchei-vos de novela, não enchei-vos de... corta pra mim. A gente se enche de algumas coisas que na verdade nos entopem. A gente não fica cheio, a gente fica entupido. É tanta porcaria que entope a gente. Aí na hora da vibe, não tem espaço. Por quê? Tanta porcaria. Entendeu? Tá na vibe? Quarta e última coisa sobre José, é que José preferia perdoar. José preferia perdoar. Nesse capítulo que nós lemos, nesse trecho final de Gênesis, e esse versículo para mim é o versículo mais lindo da vida de José. José passou por muitas coisas. Você conhece a história? José era um menino, um adolescente, quando teve um sonho. E aí, por causa do sonho que teve, despertou inveja nos seus irmãos. Seus irmãos então bateram nele, jogaram ele no poço, lá em Dotã. E eu já expliquei isso de manhã. E se você não veio, perdeu. E aí ele foi vendido como escravo. Veio uma caravana de midianitas, porque ali era um lugar onde se ia da região de Samaria para o Egito. Era obrigatório passar por ali. E aí levam ele. Chega lá no Egito e vende ele como escravo. E um oficial lá do Egito, chamado Potifar, compra esse menino, leva para sua casa para ser o seu escravo, seu empregado. Ele chega lá na casa de Potifar. Potifar tinha uma esposa, uma endemoniada, uma praga de uma mulher, desgraça. Ô gente, que mulher aquela? A mulher espera todo mundo sair. O José lá, tadinho, trabalhando, mexendo lá, não sei no que, num jardim, num vaso quebrado, um trem qualquer. A mulher está de lá só. Divano, sensualizando. Doida para fazer potifaria com o rapaz.
o Potifar trabalhando, coitado. E a mulher só pensa em potifaria. E só José levanta, tadinho, vem passar na beira dela. Ô, minha senhora, dá licença. Dá licença não, meu filho, vem aqui. Vem cá, Zé. Vem. Ei, José. E aí, José, e você? Pulava para dentro, né? E José era governado por princípios, sonhava os sonhos de Deus, era cheio do Espírito de Deus. Fez o quê? Some daqui, mulher, tô fora. Mas vai ser bom, José. Melhor ainda é manter a minha vibe com Deus. A mulher segura na roupa dele, ele solta e sai correndo. A mulher desgramada, rapaz, vira para o marido e diz assim: José tentou me agarrar. Tadinho do Zé. Foram lá, pegaram ele. Você é estuprador, né? Tentou estuprar. Olha só, a gente passa o olho no texto, ouve a história, mas não se dá conta dos perigos. Hoje em dia, com direitos humanos, com sejus, quem vai preso sob acusação de estupro, passa apertado dentro da cadeia. Hoje em dia, imagina naquele tempo no Egito. Qual foi a acusação de José? Tentou estuprar a mulher do oficial. A mulher, digamos assim, do prefeito da cidade. Imagina você sendo levado preso. O que fez esse aí? Tentou estuprar a mulher do prefeito. Foi assim que esse rapaz entrou na cadeia, como estuprador. E ficou preso. E diz o texto, que ele rapidamente ganhou o conceito da cadeia, caiu no conceito de todo mundo gostava da vibe dele, e ele se tornou o ajudante, braço direito do carcereiro da prisão. Onde José ia, as coisas eram abençoadas. Onde ele botava a mão, dava certo. E as pessoas percebiam isso, que ele era diferente, que ele tinha uma vibe diferente dos outros. E aí, ele passa aqueles maus bocados na cadeia, conhece ali um copeiro do faraó, que o promete, porque ele interpreta o sonho dele: quando eu sair daqui, velho, é nós, Zé, é nós. Quando eu sair daqui, eu vou arrumar um trampo para você, lá no palácio. A Bíblia diz que o miserável demorou 20 anos para chamar o José. Imagina, você ajuda alguém te promete retribuir esse favor e se esquece por 20 anos. Como assim? Pois é. E ele ficou lá, esquecido, quando de repente bate lá o carcereiro na grade: Zé, você vai sair para dar um passeio. Eu vou aonde? Vai lá no palácio. O faraó teve um sonho, quer falar com você. Depois de ter passado tudo isso, depois de ter apanhado dos irmãos, sendo vendido como escravo, acusado de estupro, ficar preso durante todo esse tempo, esquecido pelo seu melhor amigo, depois de tudo isso, ele sabe que os culpados de tudo isso são seus irmãos. Aí ele interpreta o sonho, é elevado à posição de governador, e aí então bate fome em toda a terra. Os seus irmãos vêm ao Egito comprar comida.
aquela fila de gente para comprar comida, pegando senha. E aí o governador está ali, né, dando um confere no Bolsa Família e tal. Como é que está aí a distribuição das senhas, aí da comida, do povo e tal. E aí quando ele bate o olho na fila, ele... aquele ali é Rubem. Aquele ali é o Rubem. Deixa eu ver direito, é ele mesmo. E o seu irmão Rubem, que mais o maltratou. Vem na fila, coitado, com os ciclos, para pegar o vale comida. E agora ele não era o Zezinho do interior. O Zezinho que morava nas regiões de Padã Arã. Não, agora ele era Zafenate Paneia, o governador do Egito, com aquela maquiagem de gatinho, com aqueles negocinhos de cobra, com aquelas roupinhas de barangandã. Era um egípcio. O Rubem na fila olhou e falou: é, o governador, rapaz, governador. Não sei não, hein, governador, essas maquiagens aí. Zafenate Paneia. Sabe o que é que significa em egípcio Zafenate Paneia? É o quê? Levi, Salvador do mundo. Ou, alguns vão dizer que existe uma outra possível tradução para essa frase, que seria: Deus sabe. Pois bem, o Rubem vem para comprar comida. Ele então chama ele. Aí, sou seu irmão. Que isso, rapaz? Que irmão? Sou seu irmão. Lembra do Zé? Que Zé? O Zé, seu irmão. Que você bateu, que você jogou no poço, que você vendeu como escravo. Rapaz, eu fico imaginando um cara desse. Sei não, sei não. Então, lembra do Zé? Olha o Zé aqui, ó. E aí, gente, ele manda chamar o pai, manda pegar tudo e fala: vem pra cá, morar junto comigo. Vocês, e olha para os irmãos, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, não é um empecilho para quem quer ter uma vibe com Deus. Quem está na vibe, escolhe perdoar. Quem tem vibe, sempre prefere o perdão. E aí, esse homem, no final de sua vida, profere suas últimas palavras. E agora então vamos para o texto. E você, por favor, confira comigo no replay. Se você fechou, vacilou. Gênesis 50, 14. A partir daí, diz o texto, que depois disso, José voltou para o Egito. Foi lá, sepultou seu pai, fez o que tinha que fazer lá no deserto, fez o que tinha que fazer lá na Palestina, fez o que tinha que fazer lá em Padã Arã, fez o que tinha que fazer lá na terra dos pais, mas ele retornou para o Egito. Porque o Egito era o lugar onde Deus tinha colocado José. A vibe nos leva para outros lugares, mas sempre sabemos onde é o lugar que devemos voltar. E o lugar é no centro da vontade de Deus. Quem está na vibe pode pisar em qualquer terra,
pode experimentar qualquer coisa, pode viver qualquer experiência. Quem está na vibe, volta, porque sabe onde Deus o colocou e onde Deus quer que ele fique. Não arreda o pé dali, porque foi aqui que Deus me colocou. Deus me colocou, só Deus pode me tirar. Segundo, como vive quem vive na vibe? Retribuindo com o bem. Pagando sempre com a moeda do bem. Olha comigo o verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos? Sabe o que esses irmãos estão dizendo? Porque a gente julga o outro conforme a gente. Como diz minha avó, o bom julgador por si se julga. Então eu sempre acho que o outro vai ter a mesma atitude que eu teria. Aí os irmãos de José são maus. Então eles olham para o José e falam assim: rapaz, agora ele está poderoso. Agora ele manda. Agora ele tem um poder. Eu acho que ele vai retribuir o mal que a gente fez para ele. Eu acho que ele vai mandar prender a gente. Vai mandar dar uma coça na gente. Que isso, rapaz? O Zé não vai fazer isso não. Não vai? Ele não fez até agora porque pai estava vivo. Porque pai também, pegava ele se ele fizesse. Mas pai morreu agora? Tadinho de nós. Ele vai, se vingar da gente. O que fez José? Jamais faria isso. Vocês fizeram mal, mas eu devolvo o bem. Vem morar comigo. Vou tratar todos vocês bem, os filhos de vocês também. Pode juntar todo mundo e vir. Tem casa, comida e roupa lavada garantida para todo mundo. Terceiro, como vive quem vive na vibe? Honrando os seus pais. Honrando aos pais. Na lei de Moisés, no próximo livro, capítulo 20 dele, já tem lá: honra teu pai e tua mãe. Depois em Deuteronômio esse mandamento é repetido: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois Jesus vai repetir isso 3 vezes: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Depois o apóstolo Paulo nas suas cartas vai repetir 2 vezes: honra os teus pais. Olha aí, o verso 16. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: diga para o José para ele perdoar os irmãos dele. Eu sei que eles fizeram mal, eu sei que eles mandaram mal, mas fala para o José, roga para ele perdoar vocês. E José, mesmo seu pai estando morto, não o desonra. Foi assim que papai pediu para fazer? Então é assim que eu vou fazer. E nós não conseguimos honrar nem o pai vivo. E está aqui um homem que era capaz de honrar um pai morto. A vibe com Deus nos faz honrar os nossos pais, ainda que eles estejam mortos. Quarta coisa, fraternidade. Como vive quem vive na vibe? Vive no meio dos irmãos. Olha aí o verso 18. Depois vieram também seus irmãos. Respondeu José: não temam. Verso 20, vocês intentaram mal contra mim, Deus transformou em bem. Verso 21, não tenham medo. Eu vou
sustentar vocês. Ô, gente, eu amo a Bíblia. Amo mesmo. E eu acho maravilhoso como a Bíblia inteira se encaixa e é um quebra-cabeça perfeito, que realmente quebra a cabeça da gente, e esmaga a nossa cabeça toda, para que seja formada em nós a mente de Cristo. E eu vejo José dizendo para os seus irmãos: vem que eu vou sustentar vocês. O que é sustentar? Da comida, da casa, da emprego. Pois é, mas sustentar literalmente é segurar acima. Essa base aqui está sustentando a minha Bíblia aqui, ó. Sim ou não? Está sustentando. E aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo para a igreja: suportai-vos uns aos outros em amor. E aí a gente acha que o apóstolo Paulo era mineiro. Sabe um mineiro que olha assim e fala: não suporto fulano. Beltrano, então não suporto. E acha que suportar é aguentar a convivência, é gostar de... Suportar é dar suporte, é segurar acima. É como também disse o apóstolo Paulo: considere o outro maior do que você. Sejam humildes, suportem uns aos outros, sustentem uns aos outros, e não sejam esmagadores uns dos outros. Antes, sejam sustentáculos uns dos outros, porque todos nós precisamos ser sustentados em alguma área. Como vive quem vive na vibe? A vibe nos faz mais irmãos e menos perseguidores. A vibe nos faz mais irmãos e menos exploradores. A vibe nos faz mais irmãos e menos peso um para o outro. Antes somos uns dos outros o sustento, o suporte, o apoio, a compreensão, o incentivo, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Como é bom, como é maravilhoso os irmãos viverem unidos. É tão precioso quanto o óleo que ungiu o primeiro sacerdote, escorreu pela sua barba e pelas suas vestes. É tão precioso quanto aquele orvalho que cai no Hermon e escorre pelos montes de Sião, e ali, na união dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, na linguagem de agora. Como vive quem vive na vibe? Vive humilde, vive com humildade. Olha só o verso 19. Respondeu José: não tenham medo, acaso estou eu em lugar de Deus? Alguém comete um vacilo e a gente fica sabendo. Olha, crentona, você viu? Domingo está no louvor e hoje ali, ó. Deixa o pastor saber. Acaso estou eu no lugar de Deus? Olha lá, tudo rebelde, não quer nada com nada, pra você ver,
Dou um valor, menino. Isso é coisa lá de Meiaípe. Dou um valor medonho. Isso não presta não. Isso aí? Você acha que isso aí é de Deus? Isso não é de Deus. Porque eu não gostei, Deus não gostou. Eu acaso estou no lugar de Deus? Os irmãos estavam com medo. Ele vai julgar a gente. Ele vai bater na gente. Aí vai pesar a mão sobre a gente. Ai meu Deus, vai ser agora. Ai, para que eu fui fazer aquilo com ele? Mas ele parecia um bobinho, tadinho. Achei que não ia dar nada na vida, aquele menino. Como é que pode? Virou governador. Meu Deus do céu, vai ser agora. Ai, vai pegar a gente. Ai, ei. Não vou julgar vocês. Acaso estou eu no lugar de Deus? Do mesmo jeito que vocês erraram, eu também posso errar. Do mesmo jeito que vocês são pecadores, eu também sou pecador. Acaso estou eu no lugar de Deus? Somos todos iguais. Vem cá. Vem viver junto comigo. Quem está na vibe, tem sempre a misericórdia de Deus inundando o seu ser. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é uma palavra que é formada de duas outras palavras em latim. O pessoal começa a levantar assim, vai dando um pavor na gente. Está indo embora. A mensagem está igual uma espada, chata e longa. Mas eu aprendi um negócio. Quando o pessoal levanta e vai embora, eu prefiro pensar assim, está indo chamar mais gente. Está tão bom que está indo chamar mais gente. Quem está na vibe? Estava falando sobre a misericórdia, não esqueci, não. Misericórdia é formada de duas palavras latinas, miseris e cardios. Miséria e coração. Por isso que o cardiologista é o médico que cuida do coração. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Entendeu? Por isso que Deus é misericordioso. Ele põe o coração na nossa miséria. Eles são pecadores, miseráveis, mereciam a morte, mas eu mando o meu filho do coração para sofrer toda aquela dor por eles. E em último lugar, como vive quem vive na vibe? Mais misericordioso e menos juiz. Porque só Deus pode julgar. E por último, vive profetizando. Como vive quem vive na vibe? Vive profetizando, proferindo palavras da parte de Deus. Olha aí comigo o verso 24. Disse José a seus irmãos: eu vou morrer, certamente todos nós vamos, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, meu pai, meu avô e meu bisavô. José jurou aos filhos de Israel dizendo: certamente Deus vos visitará e vai transportar os meus ossos daqui. E aí você, terminando essa página, começa a ler o livro do Êxodo. E você vai ver que assim como profetizou José, aconteceu. Certamente, Deus visitou o seu povo lá no Egito. Como diz os primeiros versos,
de Êxodo, o clamor do meu povo subiu até a minha face, e eu me compadeci deles, e chamei Moisés, e o fiz liderar esse povo, e libertei-os do Egito, e os fiz subir para Canaã, e eles foram morar no lugar que eu prometi para eles. Sabe, queridos, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos escravizados aqui, e de fato o pecado, a morte, o nosso egoísmo, e todas essas coisas ruins, injustas e más, porque este mundo jaz no maligno. O faraó dessa terra é mau. E nós somos escravizados muitas vezes nessa terra, mas essa terra não é o lugar que o Senhor nos prometeu. O nosso lugar é em Canaã. Canaã, Jerusalém, os montes de Sião, lá é o nosso lugar. Se você ainda não entendeu, o que eu estou dizendo é que estamos neste mundo, mas não fomos criados para este mundo, fomos criados para viver na presença de Deus. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos fez cair, e juntamente com esse mundo caímos todos, e estamos escravizados nesse pecado, mas o Senhor nos dá a liberdade, porque a verdade nos liberta, e a verdade é que estamos aqui, mas não ficaremos aqui para todo sempre. Um dia, certamente, Deus nos visitou na presença bendita do seu Filho Jesus, e na cruz do Calvário, como nós vimos lindamente aqui, nós fomos libertos deste mundo, e embora ainda estejamos com os nossos pés aqui, nossa alma já está em Canaã com Deus. Essa é a verdadeira liberdade, é você viver no Egito, mas a sua alma já está lá em Canaã. É você experimentar as maldades do Egito na pele, mas o seu coração já está lá em Jerusalém. E o que José fez? Profetizou essas palavras: certamente Deus visitará vocês. Sabe, queridos, a vibe, a vida de intimidade, buscando experiências, nos leva a ser profetas uns para os outros. Os nossos irmãos erram contra nós, os nossos irmãos às vezes fazem maldade conosco, os nossos irmãos tramam nas nossas costas para tirar a nossa vida, mas isso não nos impede de abrirmos a nossa boca e sermos profetas de Deus, e dizer como disse José: certamente Deus visitará vocês, vai tirar você desse lugar. Fez o mal contra mim, vem cá, meu irmão, qual é o seu problema? Que Deus te abençoe. Sabia que você não é desse mundo? Você vai para o céu, e você vai para o céu junto comigo. Por que você está fazendo essa maldade comigo? Você vai ter que me aturar por toda a eternidade, filhão. Vai passar a eternidade junto, velho. Ou a gente resolve a picuinha aqui, ou como é que vai ser lá? O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é, e aí eu encerro: quem vive na vibe, ainda que esteja na terra, já vive no céu. Já experimenta a eternidade, já experimenta a presença do eterno, já vislumbra o casamento da noiva com o noivo, a festa do cordeiro, já começa a sentir na boca o gosto daqueles alimentos, já começa a sentir no coração o prazer daqueles louvores, e já começa a ter experiências do céu na terra, porque quem está na vibe, ora como Jesus, e a oração de Jesus é: que seja na terra como é no céu.
Quem está na vibe? Quem está na vibe não se deixa abalar pelas circunstâncias, pela realidade, pelo seu ego, muito menos pelas mágoas. Quem está na vibe é governado por princípios, sonha os sonhos de Deus, é guiado pelo Espírito e sempre prefere perdoar os irmãos. Quem está na vibe pode ir para qualquer lugar, mas sabe onde Deus lhe quer e está sempre retornando para o centro da vontade de Deus. Quem está na vibe pode receber qualquer tipo de mal, que vai sempre retribuir com o bem. Quem está na vibe vive sempre honrando seus pais. Quem está na vibe vive sempre na fraternidade, na comunhão dos irmãos. Quem está na vibe é humilde. E quem está na vibe é profeta de Deus. Talvez, querido, você nunca experimentou essa vibe. Talvez você não sabe o que é ter uma vida de intimidade, buscando experiências com Deus. Talvez até hoje, você achava que viver com Deus era levar essa vida empurrando com a barriga. Era frequentar reuniões e cantar músicas. Talvez você pense que ter uma vida de intimidade, buscando experiências com Deus, é simplesmente cumprir obrigações religiosas, mas não é nada disso. Ter uma vibe com Deus é se entregar para Ele completamente e começar a experimentar a vontade dEle sendo feita nas nossas vidas. Viver na vibe é viver sendo instrumento de Deus. É saber que Deus faz coisas maravilhosas para nós, por nós, em nós e através de nós. Porque apesar de nós, Deus é bom. Ele quer ter intimidade e Ele quer ter experiências com a gente. Eu queria orar com você, meu querido. Queria orar com você, que reconhece nessa noite, mediante o exemplo de vida desse homem chamado José, que nos aponta imediatamente para a pessoa bendita de Cristo Jesus, porque Ele foi a pessoa que mais experimentou intimidade com o Pai. Ele deu a sua vida e a experiência que Ele teve foi maior do que todas as experiências do universo. Portanto, eu queria te convidar para junto comigo, e eu não te convidaria para um lugar que eu não tenho disposição de ir. Eu te convidaria para junto comigo nessa noite começar a viver uma vibe com Deus. Você, dona, você, senhor, você que talvez está agarrado na religião e não tem mais experiências com Deus há muito tempo. Você, jovem, você, menina, você que vive buscando experiências e tentando se preencher com coisas fúteis e vãs, com coisas que não vão satisfazer sua alma, eu queria te convidar para começar hoje a ter uma vibe com Deus. Você que já participa de ministério, você que tem um chamado, você que já foi instrumento nas mãos de Deus, mas faz tempo que você nem tem vontade de orar, faz tempo que você não sabe o que é se ajoelhar e se derramar diante da presença desse Deus poderoso. Eu queria te convidar a tomar uma decisão hoje, tomar uma decisão, a decisão mais acertada que você pode tomar na vida, para talvez experimentar o que viveu esse homem, um menino do interior, maltratado, que se torna o governador da maior potência de sua época, porque Deus muda a nossa realidade. Talvez a sua realidade hoje seja uma realidade de frieza espiritual, talvez a sua realidade hoje seja uma realidade de dureza de coração. Eu não sei qual é a sua realidade, o que eu sei é que você precisa começar a viver uma vibe com Deus. E se você entendeu que Deus está falando contigo desde o início dessa reunião, e se você entende que essa palavra é para você, e se você entende que você precisa decidir hoje e colocar em prática e começar a ter uma vibe com Deus, eu queria que você saísse do seu lugar, também aí na galeria, eu sei que tem. Desce daí, vem aqui, nós vamos orar agora. Você saia do seu lugar. Você que quer viver uma vibe com Deus, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Vem, vem, vem. Já passou do tempo e nós precisamos orar. E você precisa orar para começar a ter uma vibe com Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua intimidade? Como é que está a sua busca? Como é que estão suas experiências?
Saia do seu lugar, meu querido. Talvez essa pode ser a sua primeira experiência. Talvez a primeira vibe da sua vida. Saia do seu lugar. Não acredito que eu vim de Guarapari e não vai ter ninguém aqui para orar comigo. Venha, Deus abençoe. Venha, da galeria, venha. Desce a escada, vem orar. Vem, tem uma vibe com Deus. Vem orar, vem começar a ter uma vibe com Deus a partir de hoje. Venha se entregar nas mãos desse Deus poderoso. Venha se render a Ele. Não fique empurrando com a barriga. Não fique nessa frieza, nessa morneza espiritual. Os mornos serão vomitados da boca de Deus. Não continue desse jeito. Saia do seu lugar, se renda, se entregue, comece a ter uma vibe com Deus. Vem menina. Vem, rapaz. Vem, brother. Vem orar. Vem orar, porque a oração, como a oração é poderosa. Como a oração transforma realidades. Como é poderosa a oração do justo, aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Como tem poder momentos como esse. Como a palavra de Deus é poderosa e liberta-nos desse Egito espiritual, desse cativeiro que nos prende. Como é bom ter a vibe com Deus, sendo livre de todas as coisas, porque foi para a liberdade que Deus nos criou, e foi para esta liberdade que Jesus nos libertou. Saia do seu lugar e venha orar. Saia do seu lugar e venha orar. Você que reconhece que precisa ser menos julgador. Você que reconhece que precisa perdoar mais, acusar menos. Você que reconhece que precisa, na sua juventude, começar a viver pelos princípios de Deus. Você que reconhece que em alguma área da sua vida você precisa de sustento, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Aqui tem um povo que está disposto a suportar uns aos outros. Saia do seu lugar e venha orar. Venha orar. Orar a Deus. Senhor, entregamos a nossa vida para Ti nesta noite. Abraão foi convocado a dar o seu Isaque. Jacó foi ferido e mancou para o resto de sua vida. José foi maltratado, menosprezado pelos seus irmãos. Mas o Senhor usou todas essas circunstâncias para que eles vivessem experiências maravilhosas contigo. E nós cremos que tudo que temos vivido, que tudo que temos passado, tem nos feito experimentar da intimidade do Senhor em nós. Nós cremos que tudo que o Senhor nos pede, o Senhor não nos pede para estragar o nosso prazer, mas nos pede para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem de quem está na vibe com o Senhor. Ainda que nos maltratem, ainda que entulhem nossos poços, ainda que nos expulsem de nossas moradias, ainda que sejamos vendidos como escravo, ainda que sejamos esquecidos pelos amigos, todas estas coisas cooperam para o nosso bem, porque no Teu Filho somos mais que vencedores. Deus, permita-nos, Senhor, permita-nos ter uma vida de intimidade contigo. Nós estamos aqui diante do Senhor, dizendo com nossa boca, sentindo no nosso coração, que a partir de hoje, nós vamos buscar mais experiências contigo.
nós vamos ser menos religiosos, vamos ser menos juízes, vamos ser menos julgadores, opressores e malfeitores, mas seremos pacientes, pacificadores, seremos irmãos e vamos experimentar da bênção e da vida do Senhor no meio da tua igreja. Contamos com a tua misericórdia, dependemos da tua graça, e se assim for da tua vontade, conceda-nos uma vibe que dure por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.